Esse eixo de resposta ao estresse, ele é extraordinariamente funcional. A gente tem que ter ele. Porque o estresse, ele mobiliza uma série de comportamentos que permitem que você tenha uma funcionalidade frente a um determinado desafio. Então, por exemplo, um cortisol elevado, ele mobiliza uma série de funções que permite que ou você lute ou você foge. Uhum. Qual que é o problema de você ter um eixo criado para ter uma boa resposta ao estresse num contexto onde a gente não está sempre em perigo? Só que a gente está com muito estresse biopsicossocial. Exato, cara. Então você tem um eixo que não era para estar ativo o tempo inteiro, ativo o tempo inteiro. Qual que é a consequência dessa incompatibilidade evolutiva? Uma pandemia de depressão. Quando você for ver os principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão... Alto estresse, né? Estresse crônico, cara. Estresse crônico é altamente preditivo de depressão no futuro. Abuso na infância. Abuso na infância talvez seja, pelo que a gente conhece hoje assim, na literatura, abuso na infância talvez seja a variável que mais prediz a abertura de um quadro psiquiátrico na idade adulta. E essa questão aí do estresse crônico? E o estresse crônico é o segundo. A questão do estresse crônico, que nem sempre é de verdade um estresse crônico. É como se fosse assim. O teu chefe te buzinando no ouvido não vai te matar e você não precisa lutar. Luta ou fuga, né? Por outro lado, a pessoa responde mal quimicamente àquilo. Porque há milhares de anos atrás, aquilo ali significava que tem um leão no teu cangote o tempo todo. Então você tem que fazer alguma coisa. Aí você vai liberando aquelas neurosubstâncias o tempo inteiro, aqueles hormônios, e aquilo vai estressando o teu sistema até que você tenha uma crise de depressão que vai ser desenvolvida através do seu ambiente. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: uma vez que você identifica isso com o teu paciente, você pode virar para ele e falar assim, olha, é como se fosse assim, é você criar uma espécie de antifragilidade. Existe esse conceito do antifrágil, que tem um pouco a ver com essa questão da ambiência, de você enfrentar situações que você já viveu antes, que você não gostava, que era uma situação, o shopping lá, né, que o cara sentiu, ele viu o apito dele, e aí, de repente, ele pega e, não, você vai enfrentar aquilo lentamente, você vai ressignificar aquilo, até que aquilo deixe de fazer um sentido terrível para você. Uhum. Então, essa modulação do ambiente também pode ser a questão do estresse crônico. Por exemplo, você tem uma pessoa deprimida, e aí o médico psicólogo já descobriu que a origem da depressão, ela vem através de um estresse crônico do chefe que fica pedindo meta pro cara o tempo inteiro. Talvez seria mais indicado o cara entender que o chefe pediu meta pro cara o tempo inteiro, ele retrabalha esse significado, reduzindo o seu estresse, ele entendendo que aquilo não vai matar ele, e aí aquilo seria uma dos fatores que pode curar essa depressão, não apenas a terapia e o medicamento. É como você responde ao ambiente, sem mudar o ambiente, é como você... entendeu mais ou menos? Entendi. Assim, quando você tem uma situação dessas, são várias camadas para tentar atacar no paciente. A primeira das camadas é você ver se os pilares da casa estão em dia. Então, se o cara dorme bem, se o cara tem uma rotina, por que ele está tão estressado? Porque às vezes você tem um estresse, uma ansiedade, pano de fundo, que é porque você dorme mal pra caramba. Você pega uma pessoa, isso o Matt Walker, um dos maiores estudiosos do sono do planeta, mostrou. Se você priva uma pessoa de sono, você tem um aumento médio da atividade da amígdala dela, que é a área do cérebro que detecta perigo, detecta medo. Uhum. Quando você dá um score para essa pessoa responder sobre ansiedade, etc., a pessoa relata estar mais ansiosa mesmo. Mas não tem nada deixando ela ansiosa. É uma ansiedade basal que ficou mais alta por conta de uma noite mal dormida ou de uma privação de sono crônica. A pessoa se alimenta bem, a pessoa faz minimamente um exercício físico para modular essa ansiedade. Então você tem os agentes moduladores, porque às vezes você mexendo nisso já reduz. E ele começa a interpretar, ou ele tem um substrato neurobiológico mais fino, mais ajustado, para conseguir interpretar aquelas injeção de saco do chefe dele como algo não necessariamente tão nocivo. Entendi. Porque você pega um cara privado de sono, o cara come mal, não faz exercício, não tem rotina, não tem agenda, não se organiza. Qualquer chefe vai estressar esse cara. Porque o cara é estressado. O cara já por conta própria. Uma bomba relógio. Resolvemos isso. Uhum. O cara meteu ali. Ainda existem algumas coisas acontecendo aqui, o chefe estressa aqui e ali. Aí a gente tem que começar a entender qual que é o senso
de localização, espaço-tempo desse sujeito com o que o chefe significa para ele, qual que é a função que o chefe tem no comportamento dele, de modular o comportamento dele, e como que ele se percebe frente ao ambiente que ele está se colocando. Na terapia cognitiva comportamental, a gente chama isso de crenças centrais. A terapia comportamental vamos chamar de comportamento modulado por regras. Teoricamente é a mesma coisa. Você bota um nome diferente para os autores terem sua autoria. Livros vendidos. Brincadeira aí, pessoal. Não é isso, não. Uma crença central o quê? Crença central é um conjunto de regras que o paciente tem sobre ele, sobre o mundo, sobre os outros e sobre o futuro. Um exemplo. Eu sou incapaz. Eu não tenho sucesso. As pessoas são melhores que eu. Eu não mereço. Eu não mereço. Dependendo do contexto onde uma pessoa com esse mindset for submetida a viver, cara, o ambiente vai arrebentar essa pessoa no meio. Muitas pessoas que eu já atendi, muitos colegas que eu conheço, que têm um determinado comportamento regido por regra, uma crença central de incapacidade, etc., e tem alguém pinicando no ouvido, mesmo que sem querer, que é isso aí mesmo... Às vezes os outros são melhor mesmo, cara, faz parte. Meu, aquilo dali, cara, é você colocar uma faca fininha, devagar na barriga da pessoa, assim, ó. Exatamente. E ela, às vezes, não dói na hora, mas fica incomodando, infecciona, aquilo te apodrece por dentro aos poucos. E aí, de fato, você acaba, por neuroplasticidade, internalizando que você é realmente incapaz. Você acha até estranho. Quando você tem algum sucesso, talvez você já tenta até dar uma sabotada naquilo que não. Quero voltar para o meu insucesso. Exato. E você acha que aquilo ali... Eu sou assim, cara. Eu fiz terapia há muito tempo e o meu terapeuta falou que eu tenho uma crença de desamor. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar o amor alheio. Aceitar o afeto das pessoas. Não afeto no sentido de relacionamento. Eu entendi. Mas no sentido de, cara, você é foda. Ontem, por exemplo, você tava lá ontem, né? Sim. No encontro do RD. Sim. Você viu que loucura aquilo? Eu vi, velho. O pessoal amava ali você, a tua presença, as coisas que você fez para as pessoas, entendeu? Exato. E, cara, eu não sei se isso me protege ou isso me machuca. Eu acho que mais me protege do que me machuca. Porque se eu tivesse esse sistema totalmente desligado, eu provavelmente já teria perdido a cabeça com esse pequeno sucesso que eu tenho feito. Sim. Então eu prefiro ser assim. Uma retração, mesmo você se soltando depois. Mesmo que as pessoas falam, pô, cara, mas você tá deixando de aproveitar as pessoas e tal. Eu falo, cara, mas tá certo, eu tô aproveitando. Esse é meu jeito, eu gosto. Eu sinto que eu sou mais humilde com as pessoas. Bati foto com todo mundo, me preocupei em não deixar ninguém ali sem foto, conversei com as pessoas, saí exausto. Às vezes quem olha de fora não sabe, mas o cara fica exausto de toda hora dando atenção. Eu não queria ser rude com ninguém. É foda, cara.